Eu mudei o sistema de treinos que eu trabalho com os meus alunos, principalmente os alunos que vão para os 21 quilômetros e para os 42 quilômetros. Por que que eu fiz isso? Porque tem algumas adaptações após estudar mais profundamente alguns treinadores e os principais treinadores do mundo, eles me fizeram refletir sobre algo que eu já praticava. Não que o sistema antigo que eu utilizava era ruim, mas esse é mais específico para as demandas que eles vão enfrentar na prova. E eu vou te mostrar como é esse meu novo sistema, qual é o sistema antigo que eu utilizava e quais os principais motivos que me levaram a fazer isso. Então, como você pode ver, esse aqui é os 4 pontos que a gente tem no sistema. Mas talvez você não saiba, então eu vou te mostrar como é que era o sistema antigo que eu utilizava, que muitos dos meus alunos ainda continuam utilizando, porque ele é muito bom, que é basicamente esse aqui, onde é que ele se encontra em várias zonas de treinamento. Então a gente tem 5 zonas principais, se for pegar a Z5 ali. E aí depois a gente tem uma zona 1 regenerativa, que eu quase não utilizo com os meus alunos, por causa que são poucos alunos que realmente necessitam dessa zona de treinamento. Uma zona 2, que é uma zona leve, que promove capacidade aeróbica. Então, caso você não saiba, o que é a zona 1? Seria uma zona regenerativa onde é que tu não obtém tantos ganhos específicos de condicionamento. É óbvio que sempre quando a gente está treinando, nós estamos melhorando. Mas o regenerativo ele é quando você já tem um volume muito grande de treino na sua corrida, você precisa continuar ainda dando estímulo, então você faz uma rodagem num ritmo muito leve, que aqui a gente está vendo entre 50% a 60% do seu ritmo de 3K. Ou seja, ele é muito leve, só que são poucas pessoas que realmente necessitam do regenerativo e que conseguem fazer um regenerativo. Aí a gente entra na zona 2, que é uma zona onde é que a gente tem mais benefícios aeróbicos, onde de fato a gente está treinando para melhorar. É onde é que se encontra a maioria dos treinos, porque a gente precisa, quando está um treino de intensidade, o outro necessariamente tem que ser leve para a gente poder recuperar. Então a gente faz isso através de uma corrida mais leve para que o corpo continue gerando as adaptações. Uma zona 3 que eu gosto muito de utilizar também, que é uma zona um pouquinho mais forte, entre 72% a 80% do ritmo de 3K. Basicamente essa aqui é a zona que eu uso bastante com meus alunos, principalmente com quem treina poucas vezes na semana, porque se treina, por exemplo, 3 vezes na semana, eu obtenho sempre mais específicos, obtenho sempre mais benefícios treinando de maneira mais específica, ou seja, próximo ao meu ritmo de prova do que treinando muito distante. E é isso que o pessoal lá do 80-20 não entende. Então essa é uma zona que eu costumo utilizar bastante. Aí a gente tem a zona 3, de limiar, ou a zona de maratona, que seria o ritmo que a pessoa consegue fazer uma maratona. Gosto bastante de utilizar alguns estímulos nesta zona de treinamento aqui. A gente tem uma zona 4, que ela já é uma zona maior, e por isso eu não gosto tanto de utilizar ela. Eu costumo utilizar mais especificamente em momentos do período de base, em momentos de preparação, onde é que o atleta está mais livre, porque como ela engloba de 82% a 90%, eu passo pelo meu ritmo de maratona, pelo meu ritmo de meia maratona e até por um pouquinho do meu ritmo de 10K. Ou seja, é uma zona muito grande e não me dá a especificidade necessária, por isso eu não utilizo muito ela. Aí a gente entra na zona de meia maratona, velocidade de meia maratona clássica, velocidade de 10K, também utilizo normal. A gente entra numa zona 5, que eu também não gosto muito de utilizar. No máximo, tem um treino que meus alunos eles repetem com frequência, que é um treino fartlek de estímulos, que é 3 minutos e 30 num ritmo moderado e 30 segundos numa zona 5. Ou seja, eles fazem essa zona aqui, onde é que passa pela velocidade do 10K, do 5K e do 3K. Só que é muita velocidade também para passar. São muitas zonas de velocidade, elas acabam trabalhando pontos diferentes. Enquanto que o meu V10.000 está muito mais próximo da velocidade de limiar, o meu V3000 está muito mais próximo no meu VO2 máximo. Então é muito diferente essa zona. Por isso que eu também não gosto muito de utilizar a Z5. Depois a gente vem para zonas mais específicas. Velocidade do 5K, velocidade do 3000, velocidade do 1500 e velocidade do 800. Esse aqui é o sistema que eu utilizo ainda com os meus alunos, vou continuar utilizando, que trabalha especificamente em cima de velocidades, que é a velocidade atual que eles têm. Já o meu novo sistema, que é o sistema que eu estou desenvolvendo e vou testar com todos os meus alunos que irão fazer provas de 21 e 42 km, é baseado nisso aqui. E quais são os 4 pontos que me levaram a fazer essa troca, tá? O primeiro deles é que velocidades específicas geram benefícios específicos. Então, é aquilo que eu já falo para você. Se você deseja correr uma maratona em pace 5, quanto mais os seus treinos-chave, ou seja, as sessões-chave da semana, suas sessões de qualidade, as suas hot sessions, né? Que aí, independente, tem várias formas de falar isso.
Quanto mais elas girarem em torno da velocidade do Pace 5, melhor vai ser a sua adaptação. Então, se você quer correr Pace 5, é claro que fazer uma rodagem a 6,30 é interessante, mas talvez você colha muito mais benefícios fazendo rodagens a 5,30, 5,40, 5,20, intervalada a 4,50, 4,40, do que tu treinar a 6,30 e treinar a 13,30. Mesmo que você consiga, porque você não vai gerar as adaptações necessárias. Então, sempre quando a gente quer algo específico, nós precisamos construir progressivamente, óbvio, a nossa capacidade de ficar dentro daquela velocidade pelo máximo de tempo possível. Ponto número 2. Quanto mais volume a gente conseguir correr em um ritmo de corrida ou próximo dele, maiores adaptações que eu vou conseguir. Eu já trouxe essa ideia de um outro livro, que é o livro do Owen Anderson, o Running Science, que ele fala exatamente isso. Quanto mais tempo a gente consegue passar correndo no ritmo de corrida, melhor vai ser, porque eu vou gerar as adaptações neuromusculares, adaptações metabólicas, as adaptações fisiológicas para sustentar dentro daquele ritmo. Terceiro ponto, o ritmo-alvo define as zonas de treino. Isso aqui é algo muito importante. Normalmente, a gente define conforme o condicionamento base do corredor. Então, vou correr uma prova de 5K. Começo planejando o quanto esse meu aluno consegue correr naquele momento, o quanto que ele consegue suportar de capacidade. Já nesse novo sistema, o objetivo é eu construir a capacidade dele pouco a pouco para que ele corra no ritmo que ele deseja na prova. Óbvio, eu vou avaliar se esse meu aluno ele tem uma capacidade de conseguir sustentar aquele ritmo da prova e a progressão do treino permite isso. Por isso que eu só coloquei aqui corredores avançados ou corredores que eu sei que tem uma experiência maior, que eu já tive uma experiência maior com eles, eu já tenho alguns resultados deles, então eu consigo saber como é que ele evolui em relação ao treinamento, porque se eu pegar um aluno que está começando ou fez poucas provas comigo e colocar isso aqui, talvez ele não consiga executar, porque eu ainda não conheço como será a evolução dele. Então, esse sistema aqui, ele vale para todos, obviamente que você pode utilizar, se você tiver essa autoanálise e saber exatamente qual ritmo que você pretende correr, mas eu diria que para corredores ali que estão intermediários, avançados, já fizeram 1, 2 provas nessa distância, vai ser melhor aproveitado, digamos assim. E o ponto número 4 é que é um componente mental envolvido, porque eu aumento a minha capacidade de tolerar aquela velocidade. Então, se meu aluno deseja correr uma maratona a pace 5, eu ficar fazendo treinos, ele vai, obviamente, ir criando essa confiança. Mas talvez ele não saiba exatamente qual que é o ritmo de prova dele, ou ele nunca fez treinamentos em volta do pace 5, ele fica, será que eu consigo fazer o pace na prova? Embora eu fale para ele, olha, tu vai conseguir fazer isso porque pelo teu processo de treinamento, tu tem as condições necessárias para isso. Muitas vezes ele pode ficar um pouco confuso. Então a ideia é que este componente aqui traga essa questão mental para ele e ele pense claramente, não, eu consigo porque durante o meu processo de treinamento eu vim construindo esse meu desempenho, eu passei pelas zonas diferentes de velocidade, passei pelo meu suporte de resistência, meu suporte de velocidade, minha velocidade específica 1, minha resistência específica, e aí criou esse componente mental, melhorei a minha condição e aí tudo muda e tudo fica melhor. Só que, antes de eu partir direto para o sistema, eu tenho que dizer que se você deseja ser treinado por mim dentro desse sistema ou do meu outro sistema que eu tenho também, é só você clicar no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria, entender como é que funciona, entender os valores. Se quiser chamar o pessoal lá do suporte no WhatsApp, também tu pode fazer isso, mas eu estou aberto aqui, lá ele, né, aberto e tendo disposição para treinar você para que você atinja o seu resultado máximo dentro da corrida, porque você consiga melhorar a sua performance em qualquer distância. Dito isto, vamos lá agora então para, de fato, o sistema específico, que é este aqui que está na sua tela. Basicamente, a gente vai ter velocidades, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 velocidades diferentes. Só que, diferente do que eu apresentei anteriormente, a gente começa definindo o ritmo de prova desse aluno. Então, ou o seu ritmo de prova, né? Se você for aplicar isso aqui. Então, o meu ritmo de prova vai ser, digamos, 5 por quilômetro. Ou seja, você vai botar 5 por quilômetro. E aí, seu ritmo de prova que você vai treinar vai ser entre 99% daqueles 5 e 101%. Aqui dentro da minha assessoria, a gente usa um aplicativo e lá ele já
dá exatamente o pace que você precisa. Se você fizer isso por conta, ou seja, resolver aplicar isso sozinho, você pode colocar num chat GPT da vida ou fazer uma planilha do Excel que vai também te dar esses valores. Aqui já vai direto assim para o relógio do aluno, ele já tem toda essa questão. Mas enfim, o ritmo de prova aqui é a parte mais importante, que é aquilo que de fato ele quer realizar no final do ciclo de treinamento. E a gente está falando de uma meia maratona, no mínimo 12 semanas. Se nós estamos falando de uma maratona, estamos falando aí de 16 semanas, 20 semanas, quem sabe, dependendo do nível do aluno. Beleza? A partir disso, começamos lá com leve. Entre 65% e 79% deste ritmo aqui. Tudo é com base naquele ritmo que aqui o exemplo foi pace 5. Então o que é o leve? O leve é leve. Se meu aluno ele já está treinando para uma meia maratona, ele vai fazer pelo menos 3 treinos. Se meu aluno está treinando para uma maratona, ele vai fazer pelo menos 4 treinos. E aí um desses treinos obrigatoriamente vai ser leve. Então ele vai fazer 3 treinos de qualidade, sessões-chave, e aí o outro treino vai ser leve, que fica nessa velocidade aqui, que é uma velocidade assim, ó, muito tranquila, fácil de ser executada, ainda mais que eu estou utilizando um ritmo de meia e maratona. E aí a gente entra em 2 pontos agora muito interessantes. Por quê? Qualquer coisa menor que 80% do ritmo de prova não é específico. Quem falou isso foi o Renato Canova, que talvez seja o melhor treinador de maratona da atualidade. E talvez de todos os tempos, né? Então, qualquer coisa menor que 80% eu não estou treinando específico. E lembra que eu falei para vocês que quanto mais específico a gente treinar, melhor? Por isso que esse aqui é o primeiro ponto, base de resistência. Tudo que eu for fazer aqui, a maioria dos longos vai ser entre 80% e 85%. Se eu estiver treinando menos que isso, eu vou fazer um longo. Esse longo vai durar 1h30, 2 horas. Eu quero que ele seja específico ou quero que ele seja inespecífico? Obviamente que eu sempre vou responder específico. Por isso que será esta velocidade aqui, entre 80% e 85%. Que não é uma velocidade tão forte assim, a pessoa consegue sustentar por muito tempo falando em ritmo de meia e maratona. Talvez num 5, 10K já se torne um pouco mais complicado. Por isso que esse sistema aqui eu vou utilizar principalmente com quem corre distâncias maiores. Assim como nós temos a base de velocidade aqui, que é 115% a 120% do meu ritmo-alvo. Por quê? Acima de 120% da minha velocidade também não será específico. Eu vou estar treinando velocidade, aí a gente faz esse treinamento de estimular essa capacidade neural de correr rápido, recrutar mais fibras musculares, melhorar a técnica de corrida, melhorar a força. Nós fazemos isso na base. A partir do momento que a gente entrou no período específico, as velocidades serão no máximo a 120% daquele ritmo. Aqui eu não separei esses ritmos, porque cada um vai ter um ritmo diferente, e vou deixar que você faça o seu próprio, ou se você vier treinar comigo também, a gente já consegue resolver isso aqui certinho. Partindo desse ponto, treinamos as duas bases, que são basicamente todos os treinos. Eu vou treinar muita velocidade, que essa velocidade aqui eu vou treinar principalmente no início da preparação, e conforme eu for avançando ao longo das semanas, então isso aqui eu vou estar treinando na 12ª semana, então a primeira semana de base, a primeira semana de específico para meia, ou na 16ª semana de quem está treinando para maratona. Conforme for passando essas semanas, eu vou subindo, ou seja, diminuindo a minha velocidade e aumentando a minha resistência. Aí eu vou passando para um suporte de resistência e um suporte de velocidade. Que aí vai ficando se aproximando, né? É como se fosse um funil. Então eu começo com ritmos maiores e esse ritmo ele vai diminuindo até o final. Então eu passo por um suporte de resistência, que é entre 86% e 90%, e assim como um suporte de velocidade, entre 110% a 114%. Evoluindo mais um pouco, é importante deixar claro isso também, que não necessariamente eu vou precisar trabalhar somente essa velocidade aqui, conforme for avançando as semanas. Eu posso dar estímulos no ritmo de prova, em velocidade específica 1, mas a quantidade maior de tempo que eu vou passar treinando vai ser nesses dois extremos. E aí, conforme evolui, eu vou treinando mais nesse meio. Depois que eu passo das fases de suporte, eu entro na fase de velocidade específica e resistência específica. A 2, no caso, que seria a menor, né? Então, é 91% a 94% do meu ritmo-alvo, e na velocidade específica 2, 109% a 106% do meu ritmo-alvo. Avancei um pouco mais a semana, sei lá, já estou faltando 6 semanas para minha prova. Eu vou trabalhar muito mais aí na minha resistência específica 1, na minha velocidade específica 1 e no meu ritmo de prova. Basicamente eu vou ficar em torno disso. Então eu vou estar estimulando muito essas fibras musculares que eu vou utilizar no momento da prova. Porque eu já criei a minha escada. Então, eu já criei a minha base de velocidade, a minha base de resistência, já estimulei essas fibras musculares, já passei muito tempo treinando em torno dessas velocidades, e aí, conforme for avançando, eu tenho base para conseguir subir mais o degrau, e chegando no momento da prova, eu consigo estar mentalmente preparado e fisicamente preparado. Esse fisicamente, tanto na parte fisiológica, metabólica, quanto também na parte muscular, que é extremamente interessante.
Por que o Canova fala que se tu passar treinando a menos que 80% do teu ritmo de prova, não vai ser efetivo? Porque basicamente tu vai estar treinando muito leve, não vai estar estimulando aquela mecânica necessária para o dia, aquela fibra muscular, aquele movimento, porque o movimento também vai ser diferente. A gente sabe que nós passamos por todas as velocidades de corrida, nós fizemos técnicas de corrida diferentes conforme a velocidade. Então treinar muito leve não vai fazer utilizar aquela técnica de corrida envolvida para correr na tua velocidade alvo. Por isso que esse sistema acaba resolvendo isso, porque tu treina todos esses pontos que eu já cansei de explicar para você neste vídeo. Então, esse aqui é o modelo de treinos que vai levar os meus alunos a baterem os seus RPs. Eu estou preparando o pessoal para correr Maratona do Rio, para correr Maratona de Porto Alegre, para correr Maratona de New Balance, para correr Maratona de Floripa. E voltarei no futuro para mostrar os resultados que eles tiveram em cada uma dessas provas. Se você também quiser apresentar isso, vou deixar mais um momento aqui na tela para que você aplique na sua construção de treino. Se você também quiser que eu traga um vídeo específico explicando como fazer essa progressão, deixe aí nos comentários e também, é claro, deixe qualquer outra dúvida que você tiver. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu e até mais!